Olá, eu sou o João Dias, sou ginecologista, especialista em reprodução humana e sou um dos fundadores da Clínica Originari. E hoje a gente quer discutir um pouco sobre um assunto muito interessante, que é a oncofertilidade. A oncofertilidade é um assunto muito novo, não só na medicina reprodutiva, mas na medicina como um todo. Ela surgiu porque, graças ao incremento da qualidade dos tratamentos oncológicos, a gente tem uma situação em que os pacientes que passam por algum tipo de câncer em fases mais precoces da sua vida têm uma taxa hoje muito alta de sobrevivência. E como, graças a Deus, essas pessoas sobrevivem, outros problemas crônicos de saúde vão acabar aparecendo. E um dos problemas crônicos de saúde que as pessoas que tiveram algum tipo de câncer e foram tratadas e curadas passarão a ter a dificuldade para conseguir engravidar, a infertilidade. E ela pode ser tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Então, da união e da conversa do oncologista, do mastologista, do cirurgião oncológico com o especialista da reprodução assistida, essa ciência nova foi se desenvolvendo e hoje nós temos muitas opções de tratamentos para os pacientes. O que acaba acontecendo com o paciente que tem câncer e que vai fazer algum tipo de quimioterapia, por exemplo? Todo o tratamento quimioterápico ou radioterapia causa danos à reserva ovariana das mulheres. Isso faz com que ela tenha um número menor de óvulos depois que ela acabou o seu tratamento oncológico, e existe também um impacto para o testículo relacionado a esse tratamento oncológico. Então, o homem, durante o tratamento da quimioterapia, por exemplo, ficará sem produzir espermatozoides e muitas vezes, depois da quimioterapia, poderá não produzi-los mais. O grau de dano ao ovário ou ao testículo depende de vários fatores. Depende, no caso da mulher, da idade dela, da reserva de óvulos que ela tem e do tipo de medicação ou de tipo de tratamento oncológico que vai acontecer. Para o homem, da mesma maneira, o tipo de tratamento oncológico e como que a função desse testículo previamente a esse tratamento oncológico também vão determinar o grau de dificuldade que essas pessoas vão ter no futuro. Com esse cenário, a gente tem hoje um grande desenvolvimento da ciência na área da medicina reprodutiva, e a gente tem algumas opções para esses pacientes. Para o homem, a gente tem a opção do congelamento de espermatozoides. Então, é interessante você saber que, se você tem um diagnóstico no qual você vai fazer a quimioterapia, ou no qual muitas vezes o homem tem um tumor de testículo, deve ser discutido com o seu oncologista, com o seu urologista, com o seu médico, sobre a possibilidade de dano ao teu testículo. Isso é muito simples. Normalmente bastarão 2 ou 3 coletas de amostra seminal, que é colhido habitualmente por masturbação, e isso em 2, 3 dias está resolvido. Ou seja, a partir do momento que o homem teve o diagnóstico e foi encaminhado para um profissional da reprodução assistida, em 2 ou 3 dias ele está com a tua fertilidade preservada e pode começar o seu tratamento oncológico logo depois. Para a mulher, nós temos algumas opções para a preservação da fertilidade. Existem opções, por exemplo, medicamentosas. A gente sabe que a quimioterapia vai causar um dano ovariano e existem medicações que a gente pode utilizar para proteger os ovários enquanto a mulher faz a quimioterapia. Então, essas medicações são classificadas como análogos do GnRH. É uma medicação específica que bloqueia o ovário. E como o ovário fica bloqueadinho, teoricamente fica mais difícil para a quimioterapia atingir o ovário. E como vai estar mais difícil da quimioterapia atingir o ovário, ele vai ser preservado quanto à tua fertilidade de uma maneira mais robusta, de uma maneira mais enfática. Então essa é a primeira opção. Nas técnicas de reprodução assistida, nós temos outras 2 opções para isso. Uma delas é o congelamento de óvulos, a outra é o congelamento de embriões. O que nós costumamos indicar com mais frequência é o congelamento de óvulos.
pois ele é uma técnica hoje consagrada, com resultados muito eficientes e que dá a liberdade reprodutiva para a mulher, né? A mulher, quando congela seus óvulos, ela vai poder utilizar esses óvulos a vida dela toda, porque os óvulos são dela. Quando se congela embriões, podem surgir situações difíceis de um conflito entre o casal e a mulher não tem autonomia quanto a esses embriões. Mas qualquer que seja o caminho, e como eu disse, o mais frequente é o congelamento de óvulos, qualquer que seja o caminho, tudo acontece em aproximadamente 10 a 12 dias. Então é interessante vocês saberem que a partir do momento que o teu oncologista, que o teu mastologista te encaminhou para uma clínica de reprodução assistida, o dia que você chega na clínica, nós podemos já naquela data, independente da data do ciclo em que você se encontra, então se você está menstruada, se você está para ovular, se você está para menstruar daqui a pouquinho, a gente pode começar naquele mesmo dia o teu tratamento de congelamento de óvulos. A gente vai dar algumas medicações para você por um período de mais ou menos 10, 12 dias e ao final desses 10 a 12 dias, a gente vai fazer a coleta dos seus óvulos. Essa coleta é realizada num local de procedimento, com você sedada, sem nenhum tipo de dor, e os óvulos ali obtidos vão ser transportados para o laboratório de reprodução assistida, que fica aqui numa sala acoplada ao nosso centro cirúrgico, onde o congelamento vai acontecer. Então, essa é uma técnica, como eu disse, que tem uma grande eficiência, e a eficiência dessa técnica vai depender basicamente da idade que você tem quando você congelou seus óvulos e da quantidade de óvulos que vai acontecer. Infelizmente, nem sempre essa quantidade é suficiente para a gente poder oferecer uma chance reprodutiva real para a paciente no futuro, quando ela for liberada do seu oncologista para poder voltar para engravidar. Então a gente pode, nesses casos, associar uma outra estimulação da ovulação, com um intervalo de 4 dias entre a última coleta e o novo início da estimulação, que vai demorar mais 10 dias, ou seja, em um único mês eu faço 2 estimulações da ovulação. E tem sempre um problema, tem sempre um medo. Será que isso não vai fazer mal para mim? Então eu já estou com algum tipo de tumor, eu já estou com algum tipo de câncer, muitos deles são sensíveis aos hormônios. O tumor mais frequente que a gente tem que tratar aqui para fazer a preservação da fertilidade é o de mama. E muitos deles são sensíveis aos hormônios. E a gente sabe, a gente já ouviu falar que pílula anticoncepcional podia aumentar o risco, que gravidez, tem um monte de assunto relacionando hormônio com câncer. E o que eu vou fazer para vocês é estimular a sua ovulação. Será que isso não aumenta o teu risco de câncer? E a resposta para isso é não. A gente consegue estimular a sua ovulação de uma maneira segura. A gente usa uma medicação durante todo o estímulo da sua ovulação que faz com que seus níveis hormonais fiquem fisiológicos, fiquem idênticos aos níveis hormonais que você teria se você não estivesse fazendo nenhum tipo de estimulação da ovulação. Isso nos dá muita segurança e com isso tudo que eu conversei com vocês, os guidelines mundiais, brasileiros, dizem de uma maneira muito clara que os oncologistas, os mastologistas, os clínicos devem discutir sobre preservação da fertilidade com seus pacientes. Tem uma pesquisa interessante que foi feita há alguns anos atrás e essa pesquisa dizia que naquela época só 25% das pacientes tinham sido informadas sobre a possibilidade de preservar a tua fertilidade antes do seu tratamento oncológico. Guidelines foram criados, tem sociedades do mundo inteiro dizendo que a gente tem que oferecer mais informação para os pacientes e atualmente pesquisas mais recentes mostram que muito mais pacientes recebem essas informações dos seus oncologistas. Então esse é um pouco do nosso trabalho, a gente informar o paciente, empoderar o paciente para que ele discuta com seus médicos sobre essa opção que é válida e muito efetiva atualmente. Gostou do vídeo? Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, se inscrevam no nosso canal, encaminhem o nosso canal para seus conhecidos, que a gente espera oferecer informação de qualidade para vocês. Até logo e até a próxima!